Lembra que eu fiz um vídeo falando do papel higiênico? Então, em regra, a sentença ela não é um papel higiênico. É só quando você entra com apelação que aí suspende ela, aí ela vira um papel higiênico. Mas, em regra, os recursos não fazem a sentença virar um papel higiênico. Ou seja, em regra, a sentença não é. Olha que notícia boa! Que bom, ela serviu para alguma coisa. Em regra, a sentença serve. Ela não é papel higiênico. Então, em regra, a sentença vale. Os recursos não suspendem a sentença. Mas, se for um recurso de apelação, já é o contrário. O de apelação é uma exceção, porque em regra o de apelação suspende. Ele só não vai suspender naqueles casos, né? Aí eu errei a questão. Fala assim, ó, a respeito da teoria geral dos recursos, não é correta. Em regra, os recursos impedem a sentença, a eficácia da sentença? Não, é só a apelação que, em regra, impede a eficácia da sentença. Artigo 995 fala assim, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de grave dano do edifício ou impossível reparação. Então, a eficácia da decisão pode ser suspensa. A eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator. Então, pensa que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa, né? A sentença pode virar um papel higiênico por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de grave dano de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, em regra, o recurso não suspende a sentença, a eficácia da sentença, e a eficácia pode ser suspensa, né? Agora isso pode mudar por decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de grave dano, de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tá? Então, letra A, incorreta. Letra B, o recurso pode ser interposto apenas pela parte vencida pelo MP, pela parte vencida e pelo MP, como parte ou fiscal da ordem jurídica. É a parte vencida, o MP e tem mais alguém. Esse apenas sempre deixa incompleta a questão, o Nesper, questão artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida e pelo terceiro prejudicado, o Unesp tirou o terceiro prejudicado, e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, tá? Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação jurídica judicial atingir o direito de que se afirmar titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirma titular ou que se possa discutir em juízo. De novo, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir um direito que se afirme ser titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como fiscal da ordem jurídica ou como parte. Agora, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, essa B incorreta, porque aqui tirou o terceiro prejudicado, falou apenas parte vencida MP? Não. C. O recorrente pode a qualquer tempo, desde que com a anuência do recorrido ou do litisconsortes, ou dos litisconsortes, desistir do recurso? O recorrente pode desistir independente da anuência do litisconsorte, né? Letra C, artigo 998. O recorrente
poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou do litisconsortes, desistir do recurso. Agora, parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou repetitivos. Ô, gente, o pombinho bateu no vidro aqui. Volta. A desistência do recurso não impede a análise da questão. Se você desistiu do recurso, olha só, você desistiu do recurso. A desistência do recurso, pensa para você ver, não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. Então, você imagina, você desistiu do recurso e mesmo assim, seu recurso, se for caso de repercussão geral, que já foi reconhecido, não impede a análise do seu recurso nesse caso. Então, a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Então, a desistência de um recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. C. Desde com anuência? Não. Ele pode, o recorrente pode a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, desistir do recurso. C. Incorreta. Recorrente pode a qualquer tempo, sem anuência do recurso. Sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes desistir do recurso. D. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Sim, você pode renunciar e a outra parte não tem que aceitar. E se você quer ou não quer renunciar. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Então, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. É preciso lembrar que a renúncia é um ato unilateral que independe tanto de aceitação de qualquer outra parte quanto de homologação judicial. Olha que legal esse comentário. A renúncia ao direito de recorrer, eu não quero recorrer, não precisa que a outra parte concorde com a sua renúncia, tanto também não precisa do juiz dar palpite. Tá? A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte e também ela é unilateral, tanto que independe da aceitação da outra parte e também independe de homologação judicial. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Então, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Tá? Agora, aqui, só para puxar aqui do 999 para o 1000 fala assim, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Mas não era isso que eu estou falando aqui, volta para a questão. Essa aí, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, ainda que distinto ou oposto aos seus interesses. Eu errei, né? O erro disso aqui está nesse fim aqui, ó. Ainda que distintos ou opostos seus interesses, não. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita. Mas não é ainda que distinto ou opostos seus interesses. Então, o recurso interposto por um a todos aproveita. Só se você entrar com um recurso, vai aproveitar para todo mundo. Agora, se um litisconsorte não tiver o mesmo interesse, tem um interesse distinto, não vai para ele. Por isso que está errada essa parte, ainda que distintos ou opostos ao interesse. Né? Pensa para você ver. De forma diversa, né, do artigo 1005, ó, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo exceto se distintos ou opostos seus interesses. Né? Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor forem comuns. Então, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um
aproveitará os outros. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um aproveita os outros quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. Artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Então, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Salvo se distintos ou opostos seus interesses. A Vunes vai falar assim, mesmo se for distintos os interesses. Não, não é mesmo, é salvo se opostos ou distintos os interesses. Parágrafo único do 1005. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. Again, novamente, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros devedores quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. 24. Questão 24 de 89. Eu estou muito feliz que eu estou entendendo tudo.